Boa noite, no ar o Jornal 10, seja bem-vindo, vamos às manchetes. Arrancou esta terça-feira o debate sobre o Estado de Justiça em Cabo Verde. Maiores partidos políticos divergem sobre o assunto. Situação de consumo de álcool em Cabo Verde é considerada grave, dizem especialistas. A Embaixada da União Europeia em Cabo Verde classifica esta parceria como excelente. A embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola pede mais orçamento para medicamentos. Brasil, Lula diz que Dilma traiu eleitores com medidas fiscais. Ataque em Moçambique faz um morto e 3 feridos. Uma vez mais, boa noite. Arrancou esta terça-feira o debate sobre o Estado da Justiça em Cabo Verde. Para o partido que sustenta o governo, o MPD, vários ganhos já foram alcançados, sobretudo em questão de investimento financeiro. Por seu turno, o maior partido da oposição, o PICV, diz que a situação é lamentável e que a justiça no país tem retrocedido. Já o CID reconhece conquista de Janine Lelis e fala em continuidade. No debate desta manhã, debruçou-se sobre 3 focos: a assistência judiciária, ou seja, serviço prestado pelos advogados na defesa das pessoas com parcos recursos, a identificação de beneficiário ou advogado e a extinção das casas de direito. O MPD garante que a relação com a ordem é boa e que apenas exige a identificação do advogado ou beneficiário no momento do pagamento. Este governo garante e vem garantindo e vai reforçar essa garantia, portanto, da prestação do serviço de assistência judiciária. Queremos deixar bem claro que o Ministério da Justiça aumentou consideravelmente os recursos financeiros destinados a esse serviço. Em 2016, no ano em que assumiu posse, o Ministério da Justiça entregou à Ordem dos Advogados cerca de 27 mil contos para assegurar o serviço de assistência judiciária. Qual é o problema? O problema que se põe é que a Ordem entende que deve enviar as faturas para o Ministério e que o Ministério deve pagar as faturas tal qual elas vêm da Ordem. É que ficar bem claro que o Ministério não está a pôr em causa a seriedade da Ordem, nem está a pôr em causa o trabalho que as pessoas fazem, nada disso. O que o Ministério exige, como a assistência judiciária, por imperativo constitucional, deve ser prestada só aos cidadãos que não dispõem de meios próprios, não faria sentido um advogado, um médico, um empresário recorrer à assistência judiciária. Não faria sentido. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo. Portanto, nós todos temos de ser solidários. A nação tem que ser solidária para com aqueles que mais precisam. E quem é aqueles que mais precisam? A esses deve ser assegurada o serviço de assistência judiciária. Então, o que é que o Ministério tem feito nessa matéria? Exige que a Ordem lhe envie a fatura, mas que a fatura contenha pelo menos o nome do cidadão a quem foi emprestado. Não é para controlar o cidadão. Em 2016, o Ministério da Justiça injetou cerca de 420 mil contos na Ordem dos Advogados. Em 2017, o valor ronda os 620 mil contos. Para 2018, prevê-se aumentar. Todavia, estes números não impedem o PICV de achar que o Governo está a retroceder em matéria de justiça. Para nós está claro que o Governo está a dar um grande passo atrás em relação ao acesso à justiça. Ou seja, na criação daquelas condições para que os cabo-verdianos que não têm condições possam beneficiar do apoio judiciário, portanto, da assistência judiciária. Há uma confusão que se faz aqui em relação ao que é informação jurídica e o que é consulta jurídica. No início deste ano, no ano passado, quando se pensou na alteração, portanto, das casas de direito que seriam extintas para que isto passasse para a Ordem dos Advogados, o Governo começou uma série de negociações. António Monteiro, o CID, acredita que os números apresentados pela Ministra encorajam o país, mas há que reaver a questão da assistência judiciária. O Governo, pelos dados que apresentou, em termos de números, em termos de valores que foram transferidos para a Ordem, para que a Ordem pudesse pagar os advogados que prestaram assistência judicial, demonstra que provavelmente o Governo está a cumprir. No entanto, há aqui um senão, e este senão que nós gostaríamos de frisar é o facto de
do Ministério não ter assumido 1.300 contos das faturas que foram apresentadas, alegando que as faturas não estavam devidamente preenchidas. E aqui o senão é precisamente este, nós acreditamos nas instituições, acreditamos nos tribunais que dão o documento necessário para suportar o pagamento desta fatura e acreditamos também na ordem que faz o processamento destes dados para que posteriormente o Ministério da Justiça possa assumir esta responsabilidade. Daí que nós achamos que é excessivo essa exigência por parte do Ministério da Justiça para que na fatura conste o nome do cidadão que foi prestado o serviço pela ordem. Pensamos que o Governo deverá rever esse posicionamento. Fala-se na celeridade da justiça, mas a morosidade continua a reinar nos tribunais e comarcas do país, com mais de 100.000 processos pendentes. A Ministra da Justiça, Jeanine Lelis, em resposta à oposição, avançou que o seu Ministério, em relação à assistência judiciária, exigiu apenas a identificação do beneficiário e que a relação com a ordem está de boa saúde e que o PICV está a dramatizar a situação. De acordo com Jeanine Lelis, nos últimos 5 anos foram alocados ao setor da justiça cerca de 8,5 milhões de contos por seu funcionamento. Contratação de 22 magistrados, recrutamento de 139 oficiais de justiça, formação de 50 novos agentes da Polícia Judiciária. Lelis fala em mais ganhos. No ano de 2016, a verba prevista para assistência judiciária era de 17.500 contos, como vinha sendo nos anos da governação do PICV. No ano de 2017, a verba mantém-se igual. Em 2016, pagou-se a ordem 17.500 contos, mais o valor que prefez o total de 27.000 contos. Ou seja, entre o valor orçamentado e o valor que foi pago, há um salto significativo demonstrativo do esforço e engajamento do Governo em reforçar as verbas para garantir e melhorar a assistência judiciária. No que toca à assistência judiciária, a governante assegura que a dívida do seu Ministério para com a Ordem dos Advogados tem sido liquidado paulatinamente e que o restante ainda não se concluiu na totalidade devido à não identificação dos beneficiários. Este ano foi apresentada até este momento uma faturação no valor total de cerca de 22.000 contos. Desse montante da faturação apresentado, o Ministério da Justiça e Trabalho já liquidou 13.000 contos. Está em processo de verificação e validação as demais faturas. O Ministério da Justiça e Trabalho nunca questionou os beneficiários da assistência, mas o Ministério da Justiça e Trabalho gera recursos públicos para os quais todos contribuem através daquilo que é a redistribuição do rendimento que nós todos sabemos conhecer. Por causa disso, impõe-se fazer e aplicar rigor na apresentação das contas. O que se fez até agora foi simplesmente dirigir uma comunicação à Ordem, explicando à Ordem de que da faturação apresentada e da validação já feita, do total de 13.000 contos que já foram pagos, 1.300 contos ainda não seriam liquidados porque deveria a Ordem identificar os beneficiários. Não se questionou quem é ou não é beneficiário, pediu-se que identifique o beneficiário. A titular pela pasta da Justiça promete ainda este ano resolver a questão da mobilidade da Polícia Judiciária e do Ministério Público, no qual serão atribuídos 13 viaturas ao Ministério Público e 15 à Polícia Judiciária. A instalação dos tribunais de relação trouxeram ganhos para o sistema, sobretudo em Sotavento, com a resolução de 142 processos e 61 em Barlavento.
Assinala-se hoje o Dia Internacional das Nações Unidas, uma organização parceira de Cabo Verde desde 1975. Desde então, esta organização tem desenvolvido uma série de ações no país e atualmente destaca como prioridade em Cabo Verde as áreas da educação, saúde e ambiente. O Dia das Nações Unidas, ou Dia da ONU, é comemorado em 24 de outubro desde 1948. O Dia das Nações Unidas tem sido tradicionalmente marcado em todo o mundo por reuniões, debates e exposições sobre as realizações e metas da instituição. A Organização das Nações Unidas é parceira de Cabo Verde desde 1975, o que tem se traduzido em excelentes relações de cooperação, de acordo com a representante das Nações Unidas em Cabo Verde, Ulrika Richardson. Cabo Verde é um país que tem uma excelente cooperação com as Nações Unidas. Nós estamos aqui desde a independência, 1975, e desde então a cooperação tem sido uma cooperação, eu podia dizer mesmo exemplar, no sentido de que realmente está baseado num respeito mútuo e também com um forte alinhamento de prioridades. Destaca como áreas prioritárias a educação, a saúde e o ambiente, como continuação de todo um trabalho feito para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços prestados. As nossas prioridades é uma continuação do trabalho feito. Também é um resultado de uma análise feita da situação atual. Então, e como estamos nessa era da Agenda Global 2030, nós baseamos a nossa cooperação nos 5 pilares dessa agenda. Quer dizer que vamos a trabalhar sobre tudo o que é o capital humano. Com todas as agências que estão aqui presentes em Cabo Verde, vamos a trabalhar com melhorar o acesso e também a qualidade dos serviços públicos. Aqui estamos a falar mais particularmente de saúde, de educação e também de proteção social. A Organização das Nações Unidas tem como objetivo a cooperação em relação ao direito internacional, à segurança internacional, ao desenvolvimento económico, ao progresso social, aos direitos humanos e à paz mundial. A nova embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Sousa, classifica a parceria entre Cabo Verde e a União Europeia de excepcional porque abarca várias áreas. Acrescenta ainda que pretende aprofundá-la para que se realize o potencial de todas as áreas da mesma. Sobre esta parceria aprofundar para a realização da área que se quer a proatividade das partes, a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde atribui muita importância. A parceria especial é muito especial mesmo, porque é uma parceria que temos apenas com Cabo Verde, aqui no continente africano, que indica e demonstra a proximidade que existe de Cabo Verde à Europa. Quando eu falo de proximidade, é uma proximidade cultural e geográfica, mas também é uma proximidade de valores, de trabalho, de empenho, de credenciais democráticas. A parceria embarca várias áreas. Em todas estas áreas estamos a trabalhar com as autoridades e com os nossos parceiros, a sociedade civil, diferentes entidades em Cabo Verde, e é um documento, quer dizer, é um espírito, esta parceria, é um quadro, um enquadramento político que nos dá margem para trabalhar, como referi, nas mais diversas áreas. E, portanto, é algo que eu estou muito contente que existe e que estou empenhada em aprofundar e trabalhar de forma a realizar o potencial de todas estas áreas da parceria. Mas é importante, é muito importante, porque realmente dá-nos um enquadramento para a cooperação, que é uma cooperação, obviamente, que tem uma componente financeira, mas também vai muito ao lado, vai muito para além disso. E é importante para Cabo Verde e é importante para a União Europeia. A parceria especial tende a representar um quadro de diálogo político nas relações entre as duas partes. Neste sentido, foi dada respostas ao desejo de Cabo Verde ultrapassar o quadro das relações existentes, colocando-as num novo patamar e alcançar um grau de cooperação significativamente maior.
As áreas de ação prioritária desta parceria são a boa governação, segurança, integração regional, convergência técnica e normativa, sociedade de conhecimento, luta contra a pobreza e desenvolvimento. O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, participa de 24 a 26 na 4ª reunião de Ministros da Saúde da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, que terá lugar em Brasília. Segundo o Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo, os Ministros da Saúde da CPLP vão debater os avanços e desafios para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, uma plataforma de apoio ao desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde dos países da língua portuguesa e também as novas redes centradas nos bancos de leite humano e na telesaúde. O Tenente-Coronel Arlindo Carvalho é o novo presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, eleito durante a 11ª Assembleia Geral desta organização não-governamental. Este novo dirigente da Cruz Vermelha garante muito trabalho e modernização nesta organização. Para Arlindo Carvalho, a Cruz Vermelha de Cabo Verde tem muitos desafios pela frente. O novo presidente desta Força Viva, que também fazia parte da equipa anterior, diz tencionar continuar com os projetos anteriores e posteriormente ter um plano de mandato a ser entregue em breve. Em primeiro lugar, devemos esclarecer uma questão. Nós acabamos aí de uma Assembleia em que foram, portanto, eleitos os órgãos superiores da Cruz Vermelha. E não foram aprovados nenhum plano, nenhum programa. Cabe a nossa, portanto, a nossa equipa elaborar os instrumentos, os planos e os programas de mandato. Vamos, sim, dar seguimento a algumas ações que estão em curso, e vamos aprofundar outras e vamos apresentar, portanto, os termos do nosso mandato. No entanto, segundo avança, antes da realização da Assembleia Geral da organização em questão, já se tinha pensado no que fazer caso vir a ser eleito, como, por exemplo, trabalhar de forma mais detalhada e direcionada às estruturas municipais que fazem parte da Cruz Vermelha de Cabo Verde. Nós pensamos trabalhar de forma muito mais detalhada e muito mais direcionada o perfil dos conselhos locais. Como sabe, a Cruz Vermelha tem uma cobertura territorial a nível nacional e desdobra-se em conselhos locais. Temos, portanto, presença em termos de estruturas nos 12 municípios do país. A nível portanto, dessas estruturas que a Cruz Vermelha faz a sua ligação com a comunidade, é ali que, portanto, a Cruz Vermelha desenvolve, portanto, as suas ações. Vamos trabalhar, portanto, não só o perfil dos conselhos locais, vamos adestrar os conselhos locais, vamos, portanto, repor a legalidade, não bem a legalidade, mas a legitimidade, porque a maioria, para não dizer a totalidade dos conselhos locais, há muito que não realizaram eleições locais. Pretende-se também, segundo Carvalho, mobilizar meios para atrair mais voluntários para que surjam novos líderes a nível dos conselhos locais. O mais importante, segundo o presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, é trabalhar para que se tenha um plano estratégico, uma vez que o último terminou em 2012. Acrescenta ainda mais planos para os próximos tempos. Outro marco, vamos aprofundar a questão da alteração dos estatutos. No próximo mês vai se realizar, portanto, em Turquia, uma Assembleia Geral da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. E na agenda constam programas muito importantes que têm a ver com a necessidade, portanto, da alteração dos estatutos das sociedades nacionais, que tem a ver com a questão da juventude, tem a ver com a gestão financeira e tem a ver também com a estratégia do movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescimento para os anos de 20 a 30. O novo presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde passa a ter um mandato de 4 anos em vez de 3, conforme os novos estatutos desta organização humanitária revisto durante a 11ª Assembleia Geral. O tenente-coronel Arlindo Carvalho tem 56 anos de idade e é voluntário direto da Cruz Vermelha há 6 anos.
Uma jovem cabo-verdiana de nome Dilva Marques, sobrevivente de um câncer de mama, criou uma associação a fim de lutar contra a doença em Cabo Verde. Segundo a mentora do Divas contra o Cancro, ao projeto só falta ser inscrito no boletim oficial. Divas contra Cancro é uma associação com finalidade de criar condições para ajudar a prevenir e combater o cancro em Cabo Verde. A ideia surgiu quando Dilva Marques regressou de um tratamento em Portugal após ter vencido a doença. Com um espírito de vencedora, a jovem decidiu fazer algo de forma a ajudar os outros a ter a mesma esperança. Foi criado depois de ter passado pelo cancro, depois de ter lutado contra o cancro. Durante que estive no tratamento, falei enquanto regressasse para Cabo Verde tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer alguma associação, algo parecido, vamos falar sobre o cancro. Então, quando regressamos, criei aquela página primeiramente na Facebook, onde contém a história, e depois foi a criação da Associação Divas. Dilva Marques descobriu que estava com cancro curiosamente no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e combate à doença. Os próximos passos da associação passam pela mudança de mentalidade dos cabo-verdianos. Nós também fazemos nosso programa, nosso plano para o próximo ano, e onde que nós também fazer atividades que envolver Cabo Verde inteiro, né? Não querer trabalhar a mentalidade das pessoas, não querer trabalhar principalmente na área de prevenção, porque cancro é muito importante fazer a prevenção. E diagnóstico precoce é muito importante. Se calhar se nunca tinha diagnóstico precoce, nunca sabia nesse momento se não podia estar ali frente uma bota falava, entende? Especialistas ligados à saúde e ainda de mulheres testemunhas que lutaram e venceram o cancro estiveram no certame. Quanto ao projeto, falta apenas ser inscrito no boletim oficial. O consumo abusivo de álcool é uma das práticas mais correntes e uma das mais prejudiciais à saúde dos cabo-verdianos. Mesmo com algum nível de sensibilização, os cabo-verdianos, sobretudo os jovens, continuam com esta prática. Uma situação que os especialistas de saúde e associações ligadas a esta problemática consideram muito grave. O alcoolismo está muito presente na sociedade cabo-verdiana e tem aumentado cada vez mais, sobretudo na camada juvenil. Há cada vez mais ações de sensibilização sobre a problemática do alcoolismo por parte de algumas associações e de algumas campanhas realizadas. Entretanto, existem ações que também têm contribuído para o aumento do consumo do álcool com a realização dos festivais e das festas de romarias e de outros eventos. A nível de nossa realidade cabo-verdiana, esse é um fator que, infelizmente, contribui para a situação agrava. Repare que, por exemplo, em 2015, Cabo Verde realiza 91 festivais, os grandes festivais de música. Ora, infelizmente, é um facto, e não se sabe, festivais de música, quando ele é feito, ele infelizmente é só de música. Ele é um festival regado de bebidas alcoólicas. Até é uma promoção que também junto, o que contribui para dignificar um evento de diversão que poderia ser saudável. A proliferação dos festivais, as festas de romaria que têm muita ligação com o consumo de álcool, ou o consumo de álcool é que tem tido ligação com estas festas. À volta dos estádios de futebol, mesmo ligado ao desporto, tem havido bastante consumo. E isto não tem sido bom, porque nós estamos a ligar o consumo a coisas que normalmente utilizamos para nos divertirmos, e isto não vai acabar. Ou seja, o que nós devemos promover e o que nós estamos a tentar promover não é que as pessoas deixem de consumir, porque cada um escolhe e ninguém tem o direito de obrigar as pessoas a não consumirem. O que chamamos a atenção é que o consumo exagerado é que tem levado as pessoas a terem problemas pessoais e profissionais, não é, e familiares. A problemática do alcoolismo é considerado um problema da saúde pública e um problema social considerado grave, conforme avança o presidente da Associação de Prevenção do Alcoolismo. Atualmente, nós estamos numa situação em termos de saúde, mas não só muito delicada, e situação muito grave, né? Porque o consumo abusivo de álcool e próprio alcoolismo é um problema social grave, mas é também um problema de saúde pública muito sério. Não tem uma constatação de que
63,5% da população declara que tem hábitos de consumir bebidas alcoólicas e nesse percentual de população, cerca de 40% das pessoas afirmam que eles começam a consumir álcool quando ainda era criança, na idade entre os 7 e os 17. De acordo com o clínico geral da Trindade, este é um problema que já ultrapassou o âmbito da saúde, atingindo o plano moral, social e plano econômico. A situação que está a fazer como médico é que nos está perante um problema de saúde pública, ok? Ou seja, um problema já que afeta a sociedade civil inteira. E o consumo de álcool tem crescido cada vez mais, ok? E pronto, já agora ultrapassa praticamente o âmbito de clínica, ou seja, âmbito de saúde, já atinge plano moral, já atinge plano social, já atinge plano econômico, ok? E como médico, para um problema bastante alarmante, para modo não tem disparado, mas cada vez mais não tem encontrado população cada vez mais jovem que está à procura de serviço de saúde. O último relatório sobre o consumo do álcool em Cabo Verde, que é de 2013, aponta o alcoolismo como uma das 7 causas da morte em Cabo Verde. O Ministério da Agricultura e Ambiente, através da Direção Nacional do Ambiente, promove de hoje até o dia 26 de outubro uma formação de formadores em matéria de eliminação das substâncias que empobrecem a camada de ozono. De acordo com o Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo, a formação visa qualificar técnicos de refrigeração em Cabo Verde para que sejam capazes de recuperar e converter o hidroclorofluorcarbono, como também que saibam lidar de forma eficiente com os fluidos alternativos em estreita conformidade com a lei, consciencializar os agentes de controle sobre a problemática da destruição da camada de ozono e entre outros. Destinada a cerca de 35 pessoas, a formação tem como público-alvo os técnicos de frio, importadores de gases, agentes alfandegários e aduaneiros, assim como a Polícia Nacional. A cerimónia de abertura da formação teve lugar hoje, 24 de outubro, na sede da Proteção Civil e foi presidida pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Manchetes de África, vamos acompanhar. A Quênia, líder da oposição, Raila Odinga, desiste de concorrer à repetição das eleições, citando reformas insuficientes e pede protesto e boicota. A Quênia, com a tensão a aumentar em véspera da repetição das eleições, a polícia usa gás lacrimogéneo contra manifestantes da oposição. Zimbábue, porém de críticas generalizadas, os zimbabueanos reagem à decisão da OMS de anular a nomeação do presidente Robert Mugabe como embaixador de boa vontade. Em Níger, os militares americanos vão continuar a assistir as forças locais, apesar do ataque que matou 4 soldados americanos. Etiópia, a embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, está de visita à Etiópia para falar dos planos da administração Trump para o seu envolvimento com a África.